Agora que o dia se encerra e o silêncio começa a repousar sobre todas as coisas, sua alma clama por algo mais profundo do que o cansaço do corpo pode explicar. Talvez você tenha carregado pesos invisíveis, medos silenciosos ou esperanças não ditas. Talvez você tenha dado o seu melhor, e ainda assim, algo em seu interior permanece inquieto. Esta é a hora sagrada, o momento onde tudo se aquieta, e o espírito pode finalmente ouvir o sussurro de Deus. Você não precisa mais controlar tudo. Você não precisa entender tudo. O que você precisa agora é descansar e confiar. Nesta meditação, vamos caminhar juntos por um trecho da história sagrada e permitir que o Espírito de Deus fale ao seu coração. Entregue-se. Respire fundo. Feche os olhos do mundo. Deixe que a luz suave da palavra guie você neste encontro com o sagrado. Agora é só você e ele. Era noite no deserto. As estrelas, incontáveis, brilhavam em silêncio sobre as tendas de um povo cansado, mas conduzido pela promessa. Moisés, o servo escolhido, saiu da congregação e subiu ao monte. Não por obrigação, mas por sede. Sede de ouvir mais uma vez a voz que um dia falou de dentro de uma sarça ardente. O vento soprava frio entre as pedras, mas em seu peito havia um fogo que nunca se apagava. Ele parou, olhou para o céu, e ali, no silêncio absoluto, fez algo que muitos haviam esquecido como fazer. Ele esperou. Não havia trovões nem milagres visíveis, apenas o sussurro de uma presença. E no meio daquele silêncio, Deus falou, não com palavras humanas, mas com a certeza que invade a alma quando ela reconhece seu Criador. Estou aqui, dizia o silêncio. Eu nunca deixei você, mesmo quando duvidou, mesmo quando se calou, mesmo quando caiu. Eu estava ali. Enquanto o povo dormia, inquieto com seus próprios temores e desejos, Moisés estava sendo lembrado de algo eterno, que a força não está na multidão, mas na intimidade com Deus, que a verdadeira segurança não vem da terra prometida, mas da presença que caminha ao lado no deserto. E nesse encontro silencioso, Moisés se recordou do Egito, lembrou-se da água que se abriu, do maná que caiu, da rocha que jorrou, mas também lembrou dos seus erros, das palavras precipitadas, da raiva que por vezes tomou seu coração. E ainda assim, Deus estava ali, ao seu redor, apenas pedras e vento. Dentro dele, uma paz que o mundo jamais entenderia. A paz que vem de saber, Deus me vê, Deus me ouve, Deus me ama. Naquele monte, o tempo parecia parar. E talvez seja assim também com você, agora. Talvez o seu dia tenha sido um deserto. Talvez suas orações tenham sido suspiradas mais do que faladas. Talvez suas perguntas ainda não tenham respostas. Mas neste exato momento, enquanto você lê ou apenas ouve essa história, o mesmo Deus que encontrou Moisés no silêncio, encontra você. Você não precisa subir um monte físico. Seu coração é o altar. Sua entrega é a oração. Sua respiração é o louvor. Você está sendo chamado para este encontro, não para falar muito, não para pedir demais, mas apenas para estar com Ele. Moisés não desceu do monte com todas as respostas, mas desceu transformado pela presença. E é isso que você carrega agora. Mesmo sem saber, mesmo sem ver, a presença está com você, no quarto escuro, no coração acelerado, na mente cansada, na alma aflita. Deus está aqui. E enquanto você se deita, talvez pela primeira vez em dias, semanas ou meses, você se permita simplesmente descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque o Deus do deserto, do monte, da promessa, está velando seu sono. E amanhã, Ele ainda estará. E ali, entre o silêncio do monte e a eternidade que sussurra por trás das coisas simples, Moisés permaneceu. Não havia pressa, não havia agenda,
Apenas um coração desperto na escuridão, um coração rendido. Aos poucos, pensamentos antigos vieram à tona. Rostos, nomes, lembranças. Erros que ele tentou esquecer, decisões que pesaram mais tarde, momentos em que ele hesitou quando deveria ter confiado. Ainda assim, a presença não se retirou. Ela permaneceu, paciente, acolhedora, firme. Quantas vezes ele pensou que não era suficiente? Quantas vezes olhou para si mesmo e viu apenas um homem limitado, velho, marcado pelo tempo e pelas batalhas. Mas ali, naquele lugar de encontro, ele compreendeu algo que palavras não explicam. Deus nunca escolheu pela força. Ele escolheu pela disposição. Moisés não era perfeito, mas era disponível, e isso bastava. Deus não está procurando por gigantes, está procurando por corações rendidos, e essa verdade paira sobre você agora. Talvez você esteja deitado, tentando silenciar uma mente que não para. Talvez esteja tentando segurar tudo com as mãos quando, na verdade, tudo o que Deus deseja é que você solte, que você permita ser amado, mesmo no seu cansaço. Que você aceite ser cuidado, mesmo sem entender como. Você não precisa ser forte agora. Você só precisa estar aqui. E enquanto você respira, algo acontece. A presença de Deus envolve tudo. As paredes do quarto, o espaço à sua volta, o seu próprio corpo cansado. Tudo é envolto por essa brisa invisível da graça. Você está sendo visitado. Não por palavras humanas, mas por algo maior, algo que acalma o peito, limpa os olhos, desfaz os nós. Na quietude, ele trabalha. Na entrega, ele cura. E no descanso, ele fala. As batidas do seu coração acompanham o ritmo da eternidade. Cada suspiro agora é oração. Mesmo sem palavras, sua alma conversa com o céu. Deus entende cada silêncio. Ele traduz cada lágrima não caída, cada cansaço guardado. E neste exato momento, enquanto tudo repousa, Ele está mais perto do que nunca, não apenas olhando, mas habitando. Ele não veio apenas visitar, veio permanecer. E enquanto seus olhos se fecham lentamente, sua alma começa a enxergar. É como se os véus do mundo físico se afastassem suavemente, revelando uma dimensão onde o tempo se curva diante da eternidade. Você não está mais apenas deitado em sua cama. Está diante do Santo dos Santos, como um sacerdote que entra em silêncio, carregando não incenso, mas as memórias do dia. Cada momento vivido hoje está em suas mãos. Há falhas, há vitórias, há palavras que não deveriam ter sido ditas e outras que ficaram presas na garganta. Mas aqui, neste lugar sagrado da noite, Deus não exige explicações. Ele deseja a entrega. Você se lembra de Elias, exausto, deitado sob o zimbro, pedindo a morte. Um homem de Deus, vencido pelo cansaço. E o que Deus fez? Não o repreendeu. Mandou um anjo com pão e água. Vem, porque o caminho será longo. E essa mesma voz silenciosa agora sussurra ao seu coração. Descansa, porque ainda há promessas por cumprir. Sim, ainda há Jordões a atravessar, muros a cair, desertos a suportar, manais a colher. Mas nesta hora sagrada, não é sobre batalhas, é sobre rendição, sobre deixar que o Pai guarde sua alma como quem guarda um tesouro precioso. Você é como Jacó, deitado no chão duro, com uma pedra por travesseiro, mas vendo escadas que tocam os céus e anjos subindo e descendo. O mundo pode te ver como alguém comum, cansado, lutando para dormir. Mas o céu vê um filho amado, visitado por promessas antigas que não foram esquecidas. Deus não se esquece. Ele não abandona. Ele lembra do seu nome, das palavras que você orou há meses em silêncio, das vezes que você achou que ele estava distante. O que você não percebeu é que, mesmo no silêncio, ele estava preparando o cenário. José também não entendeu quando foi vendido, preso, esquecido. Mas havia um trono esperando por ele,
E Deus estava esculpindo a maturidade em sua alma, enquanto ele dormia em celas frias. E você, neste exato momento, pode estar deitado em um Egito de incertezas, mas há um tempo designado. Um relógio divino que não atrasa nem se antecipa. Enquanto o mundo gira, Deus escreve. E Ele escreve com letras de graça, em páginas de misericórdia. Sua respiração desacelera. O cansaço do corpo não é sinal de fraqueza, mas de entrega. Como Jesus, adormecido no barco em meio à tempestade, ele sabia que o Pai estava no controle, mesmo quando as ondas rugiam. Que essa mesma paz se instale em você agora. Sim, o vento pode ter sido forte hoje. Algumas notícias podem ter machucado, algumas dúvidas talvez ainda ecoem. Mas há uma certeza que se ergue acima de todas. Você é guardado por um Deus que não dorme. Enquanto você fecha os olhos, Ele permanece de vigília. Como um pai ao lado do berço, Ele vela por você. E ao passo que seu corpo repousa, o espírito começa a lembrar. Lembra-se do mar que se abriu. Não por força humana, mas por um cajado estendido em obediência. Lembra de Moisés, com os pés firmes na areia e o coração em Deus, ouvindo o impossível se curvar diante da fé. O mesmo Deus que abriu mares diante de um povo assustado é o que agora acalma os seus pensamentos, afasta os temores e sopra esperança sobre os campos do seu interior. Não importa se hoje você chorou em silêncio, se pensou em desistir, se sentiu que ninguém vê o que você carrega dentro. Ele vê. O Senhor sonda os corações e não há lágrima desperdiçada. Não há oração ignorada. Às vezes, o silêncio dele não é ausência, é construção. Um oleiro molda em silêncio. Um escritor se cala para escrever. Um pai observa para fortalecer, como Davi no campo, quando ainda não havia trono nem coroa, apenas o som das ovelhas e a fidelidade no anonimato. Deus o via, e quando ninguém se lembrava dele, Deus o separava. Talvez você também esteja num campo esquecido por homens, mas não pelo céu. Há um óleo reservado. Há promessas que ainda não se cumpriram, mas já foram liberadas. O tempo de espera não é tempo perdido. É tempo de fundação. E quando você dorme, Deus trabalha nas raízes daquilo que você nem sabe que precisa. Ele prepara o seu coração para suportar a colheita que virá, pois o que vem de Deus é eterno, e só permanece o que for construído sobre a rocha. Então você se entrega, não porque desistiu, mas porque confia, como Ana, que depois de chorar no templo, voltou para casa e descansou, mesmo sem ver ainda o milagre em seus braços. Ela sabia, Deus ouviu, e isso bastava. E é nesse mesmo espírito que você agora repousa. O quarto silencioso se torna santuário. As sombras da noite se tornam véus que escondem o rosto de Deus apenas para aguçar sua fé. E Ele está aqui, não apenas presente, mas atento, compassivo, amoroso. Suas mãos envolvem você. Seus olhos velam sua noite. Seu coração pulsa sobre o seu. A madrugada não é um vazio. É um ventre, e ela está gerando novos começos. E naquela escuridão sagrada, onde o mundo parece adormecer, Deus continua a falar com os que escolhem ouvir. Não com palavras audíveis, mas com impressões suaves, toques invisíveis, revelações sutis que descem sobre a alma como orvalho sobre a relva. É nesses momentos que Ele visita o coração quebrantado, cura feridas não ditas, e planta promessas que florescerão no tempo exato. Você sente. Há algo sendo gestado no invisível. E mesmo sem entender todos os caminhos, você sabe que está sendo conduzido. Como Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde ia, apenas com uma ordem e uma promessa. Ele andava por fé, não por garantias. E é esse tipo de fé que transforma noites comuns em encontros eternos. Abraão olhava as estrelas, talvez como você agora, e nelas
via filhos que ainda não existiam. Porque a fé vê o que os olhos não veem, escuta o que o mundo ignora e repousa em promessas que ainda não chegaram. E enquanto seu corpo afunda no colchão, sua alma sobe ao monte. Como Elias, que cansado, desejava morrer, mas foi alimentado pelo anjo do Senhor. O pão assado na brasa e a água fresca ao lado da cabeça revelam o cuidado de um Deus que nutre no meio do desânimo. Ele não o repreendeu, não o abandonou, apenas o sustentou. E depois falou com ele, não no fogo, nem no terremoto, nem no vento forte, mas no sussurro suave. Esse sussurro também te alcança agora, dissolvendo inquietações e trazendo paz. A noite, com sua imensidão silenciosa, torna-se o espaço onde Deus revela que está no detalhe, no secreto, no profundo. Ele não precisa de luz para enxergar, nem de palavras para compreender. Ele apenas é, presente, eterno, fiel. E mesmo quando você duvida de si, ele não desiste. Quando o medo invade, ele permanece. Quando tudo parece escuro, ele é a luz que não se apaga. E nesse espaço entre o sono e a vigília, sua alma é como Jacó, deitado sobre pedras, mas sonhando com céus abertos e anjos subindo e descendo. Talvez hoje o travesseiro não seja confortável. Talvez as lutas da vida sejam como rochas duras sob a cabeça. Mas mesmo assim, Deus se manifesta. E quando você acordar, seja amanhã ou daqui a muitos dias, talvez você também diga: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Há uma escada ligando céu e terra. Há propósitos se entrelaçando com sua história. Nada está solto, nenhuma estação é em vão. E enquanto os ponteiros avançam na madrugada, o céu trabalha em favor dos que confiam. Seu nome está escrito na palma das mãos dele. Seus dias estão contados e guardados. E mesmo que o futuro pareça nebuloso, ele já está lá, preparando o caminho, endireitando as veredas, derrubando os gigantes que você nem viu. E enquanto o tempo escorre silencioso na ampulheta da noite, você permanece diante daquele que não dorme. Seus olhos percorrem toda a terra, e seu espírito paira sobre as águas da tua alma, separando luz e trevas, trazendo ordem onde antes havia caos. Como no princípio, ele ainda cria, ele ainda transforma, ele ainda chama à existência o que não existe. Você pode sentir. Algo eterno está se formando nas entrelinhas do silêncio. Mesmo agora, enquanto a cidade repousa e tudo parece parado, no reino espiritual, portas estão sendo abertas, correntes estão sendo quebradas e promessas estão sendo liberadas sobre sua vida. Os céus estão ativos, mesmo quando tudo ao redor parece calmo demais. Não é o fim, é apenas o início de algo novo, sutil, profundo, como uma raiz que cresce antes de se tornar árvore, como uma promessa que se aloja no coração antes de se manifestar nos olhos. Há movimento invisível, há sopro divino. E assim, no silêncio que antecede o romper da aurora, teu espírito é envolvido por uma paz que excede todo o entendimento e, como Elias no monte, você cobre o rosto diante da brisa suave. Não era no fogo, nem no terremoto, nem no vento impetuoso, mas na calmaria que Deus falou. E Ele ainda fala, ainda sussurra verdades eternas aos corações que se aquietam. Você não está só, nunca esteve. Há um propósito no teu deserto, há maná na tua madrugada, a água viva fluindo mesmo em terras secas. A nuvem do Senhor ainda guia, de dia e de noite. E neste exato momento, há um mover celestial acontecendo ao redor de você, mesmo que seus olhos naturais não consigam ver, e o céu, silenciosamente, testemunha tua entrega, enquanto Deus te envolve com amor eterno. E à medida que o silêncio da noite toma conta do teu ser, Deus começa a fazer uma obra profunda em ti. Ele não pede que você compreenda tudo agora.
Não exige que você resolva as questões do dia com as forças do seu próprio entendimento. Ele simplesmente pede que você confie. Ele pede que você entregue. O descanso que ele oferece não é um descanso vazio, mas um descanso cheio da sua presença. A cada suspiro, ele te envolve em sua paz, em sua misericórdia, em seu amor imensurável. No momento em que os teus olhos começam a se fechar, em meio à escuridão da noite, tu sentes a presença dele mais próxima. Ele se aproxima de você da mesma maneira que se aproximou de Jacó, lá no vale de Betel, quando fez descer os céus até a terra, trazendo a ele a visão da escada. Não importa quão escura esteja a tua noite, Deus está erguendo uma escada que te conecta diretamente ao seu trono de graça. E ali, no silêncio, no profundo, Deus te sussurra: eu estou contigo. Talvez a noite esteja cheia de incertezas, medos e angústias. Talvez os ventos da vida estejam soprando forte e as dúvidas tentam invadir o teu coração. Mas a noite é o lugar onde a luz de Deus brilha com mais intensidade, onde as trevas não podem prevalecer, onde a luz da sua palavra brilha e dissipa toda a sombra. Ele te chama, assim como chamou Samuel, no silêncio da noite, para ouvir sua voz. Você já parou para pensar como Deus usa os momentos mais silenciosos para nos falar? Como no momento em que tudo parece quieto, Ele nos revela o mais profundo do seu coração. Às vezes, nós tentamos lutar contra o silêncio. Tememos a quietude, porque ele nos confronta com nossas próprias inquietações. Mas, ao invés de fugir, o Senhor nos convida a abraçar esse silêncio, a permitir que Ele nos fale e nos renove. E assim, na tranquilidade da noite, Deus começa a renovar as forças do teu espírito. A mesma força que te levantou ao longo do dia, que te sustentou nas batalhas, é agora liberada para o teu descanso. Cada respiração tua, cada batida do teu coração é envolvida por Ele. Ele quer restaurar as tuas forças, dar-te o descanso da alma, curar as feridas que o dia deixou e restaurar a tua paz. Ao descansar, ao entregar, ao confiar em Deus, você começa a experimentar a verdade do Salmo 4:8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse é o descanso que Jesus te oferece. Não é um descanso fugaz. Não é uma pausa temporária para depois enfrentar novamente as batalhas. É um descanso profundo, que vai além do físico, que toca as áreas mais profundas do teu ser. E assim, com o coração rendido, você se entrega ao descanso, sabendo que enquanto você repousa, Deus trabalha. Ele cuida de tudo. Ele cuida dos teus medos, dos teus desafios, dos teus sonhos. Ele toma tudo nas suas mãos poderosas. E com um simples gesto de fé, você declara: eu confio em Ti, Senhor. Não é necessário entender todos os caminhos de Deus. Não é necessário conhecer o futuro. Basta descansar no fato de que Ele é fiel e tem o controle de tudo. O que acontece quando descansamos em Deus? A resposta é simples: paz. Uma paz que vai além do entendimento humano. Uma paz que traz serenidade à mente agitada e ao coração aflito. A paz de Cristo que te preenche e te envolve. Não uma paz passageira, mas uma paz eterna que te acompanha em cada passo do teu viver. Agora, enquanto o sono começa a tomar conta de você, deixe que a presença de Deus preencha cada parte de sua vida. Que Ele cuide das suas preocupações, das suas ansiedades, e que, ao acordar, você o faça com um coração renovado, pronto para enfrentar o novo dia com fé e confiança no Senhor. O descanso de hoje é uma preparação para o amanhã. E não importa o que o dia traga, Deus estará contigo em cada passo, como Ele sempre esteve. À medida que o sono começa a envolver o teu corpo, lembra-te de que a paz de Deus não é algo que se perde com a noite. Pelo contrário, é nesse momento que Ele,
silenciosamente, continua a obra que começou em ti. Cada respiração, cada batida do teu coração é uma lembrança de sua fidelidade. Mesmo enquanto dormes, Ele está ao teu lado, velando por ti. Aquieta o teu coração e permite que a tranquilidade do Senhor preencha cada parte do teu ser. Que a confiança em Deus te acompanhe enquanto repousas. Não há sombra tão profunda que Ele não possa iluminar, nem noite tão escura que Ele não possa transformar em luz. Tu estás seguro em suas mãos, e Ele é aquele que guarda o teu sono. Ele é o guardião da tua alma, e enquanto a noite se estende, Ele trabalha em teu favor. Que ao amanhecer, tu possas acordar renovado. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente restaurado, pronto para viver um novo dia sob a graça divina.